Queridos irmãos e irmãs, nós líamos na liturgia de ontem, sexta-feira, o trecho imediatamente anterior a esse que lemos hoje, que nos trazia Jesus purificando o templo de Jerusalém, expulsando os vendilhões do templo. Ora, diante dessa atitude forte de Jesus, diz-nos São Marcos, no trecho que nós lemos hoje, que indo Jesus e os seus discípulos novamente a Jerusalém, enquanto Jesus estava andando no templo, um pouco com aquela autoridade da vigilância, uma vez que no dia anterior ele tinha feito o que fez. Aproximam-se dele três grupos: os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos. Os sumos sacerdotes, e aqui, quando São Marcos fala de sumos sacerdotes, ele se refere ao conselho dos sacerdotes. Tinha o sumo sacerdote e o conselho que o assistia. Naquele dia, os sacerdotes que estavam em função no templo. Também os mestres da lei, grammatoi em grego, que eram os escribas, eram a autoridade, digamos assim, judicial. E os anciãos do povo, presbiteroi, os anciãos do povo, que eram uma espécie de senado que havia na época, que fazia a ligação, digamos assim, com a autoridade civil. O que São Marcos está querendo dizer é que se uniram essas três autoridades, ou seja, todas as autoridades possíveis estavam ali representadas: autoridade religiosa, autoridade jurídica, autoridade política. E eles vão a Jesus e lhe dizem: com que autoridade fazes isso? É interessante que aqui começa uma sessão no Evangelho de São Marcos, que é a sessão em que ele vai apresentar as controvérsias de Jesus com cada um desses grupos. São 6 grandes controvérsias apresentadas por São Marcos. Uma só com os sacerdotes, outra com os herodianos, os partidários de Herodes, outra com os fariseus, e assim vai. Outra com os saduceus, que era um partido sacerdotal, e assim por diante. A primeira delas é como que a síntese de todas. Porque esses 3 grupos como que representam os demais grupos. E eles perguntam: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? A palavra autoridade, exousian, aqui, aparece 2 vezes. Com que autoridade fazes essas coisas? O problema deles é com a autoridade. Jesus havia purificado o templo no dia anterior. E esse ato era extremamente importante. Por quê? Em primeiro lugar, era o ato próprio dos reis. Então, quando houve profanação no templo de Jerusalém, os reis decretaram a purificação. Isso nos dias de Josias aconteceu, quando ele fez uma reforma religiosa e era necessário purificar o templo. Depois, também quando o povo retorna do cativeiro da Babilônia, do exílio da Babilônia,
na época de Esdras e Neemias e do sacerdote Zorobabel, o templo é construído, a cidade é construída e o templo é dedicado. O templo, por assim dizer, e o lugar do templo é purificado. Mas eles vinham com a autoridade de Ciro, o rei da Pérsia. Então, Ciro era o que revestiu de autoridade aqueles homens para que eles fizessem essas obras. E agora eles perguntam: com que autoridade tu fazes isso? O que tu estás querendo dizer? Tu estás querendo dizer que estávamos todos em exílio e agora você vem reunir os filhos de Deus dispersos? Nós estávamos todos perdidos e que você vem nos agrupar? Quem és tu? No fundo, a pergunta é essa. O gesto de Jesus é muito mais do que um surto. Nós devemos lembrar que, no final da profecia de Malaquias, ele faz uma profecia dizendo que Deus virá ao seu templo e se assentará sobre os degraus da escadaria para purificar os filhos de Davi, aliás, os filhos de Levi, como o ouro e como a prata, lavando-os com a barrela, o sabão dos lavadeiros, para que eles possam apresentar ao Senhor ofertas de justiça. Ou seja, confessa que tu és Deus. Abre a boca e diz que tu estás querendo tomar a posição de Deus. Qual é o problema? É que no Evangelho de São Marcos existe uma espécie de segredo messiânico. Jesus não se deixa reconhecer. Só a fé o descobre. E essa fé brota nos lugares mais insólitos. É um cego que vê. Quando ele passa por Jericó, víamos isso na quinta-feira. Ou é o centurião romano que, diante da cruz, vê. Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Ou seja, a fé brota nos lugares menos insuspeitados. Por quê? Porque é Deus que abre os olhos de quem Ele quer. Em última análise, é preciso ter o coração aberto para receber o dom da fé e enxergar quem é Jesus. Então, Jesus toma uma posição que é muito típica dos rabinos judeus. Dizem que uma pessoa perguntou para um rabino: é verdade que os rabinos sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? E o rabino disse: é mesmo? Porque era o costume deles sempre responderem uma pergunta com outra pergunta. É um modo de discussão semítico. Não é o confronto, é a saída inventiva, é a esperteza na resposta que quebra as pernas do oponente e, portanto, você ganha a parada. É assim que funciona. Então, Jesus, como todo rabino em Israel, responde uma pergunta com outra pergunta. Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Então eles conversam entre eles. Por quê? Olha, eles dizem: se nós dissermos que vem do céu, vão perguntar porque a gente não acreditou. Se a gente disser que é dos homens, então o povo vai ficar contra a gente, porque todo mundo acha João Batista um profeta. Então, ele ganhou a discussão. Por que ele ganhou a discussão?
Porque nós não podemos ser sinceros e dizer o que nós pensamos. Nós não podemos falar claramente o que nós pensamos. E, de fato, Jesus, diante da resposta que eles dão, não sabemos, diz: eu também vos digo com que autoridade faça essas coisas. Eu também não vos digo com que autoridade faça essas coisas. Ou seja, descubram. Vocês vão ter que descobrir quem eu sou, com que autoridade eu ajo, quem me investiu de autoridade, de onde vem a minha investidura. Vocês vão ter que descobrir. E vão ter que descobrir pela fé, não por uma conjectura humana. Ou seja, é muito interessante isso, porque nós percebemos aqui uma atitude extremamente desnecessitada da crença de alguém. No Evangelho de São Marcos, isso aparece de uma maneira muito nítida. Deus não precisa que nós acreditemos nele. Quem precisa acreditar somos nós. Portanto, ele não vai aparecer no meio da rua, não vai impor a sua existência, a sua realidade. Ele não vai, de modo algum, nos massacrar com a evidência de que ele existe, ou de que ele age, ou de que ele se revelou em Cristo. Ele se mostra para quem está disponível para fazer a jornada da fé. Se alguém se fecha no orgulho e diz: quer saber? Eu só creio no que eu posso provar através do método experimental. Deus vai dizer: tudo bem. Pior para você. Mas esse negócio de Deus, para mim, isso daí não é muito importante, eu prefiro acreditar que é só nós mesmos que fazemos as coisas acontecerem e tudo mais. Tudo bem? Pior para você? Ele não vai se impor. A igreja nos diz que a graça que nos move à fé é um pium affectum credibilitatis. Quarto Concílio de Latrão nos diz. É um piedoso afeto de credibilidade, ou seja, uma certa simpatia que Deus desperta em nós, mas nós podemos resistir a ela. E tem muitas pessoas que passam a vida toda fazendo assim, um esconde-esconde, fazendo-se difíceis. Jesus não para discutir com o incrédulo. O que é muito razoável, né? Por exemplo, nós, na nossa vida, se nós vamos ficar parando para nos explicar o tempo todo para quem não quer entender, nós somos tolos. Então, chega uma hora que a gente diz: olha, não quer acreditar em mim? Meu filho, siga o seu caminho. Eu não vou ficar me explicando o tempo todo para quem não quer entender. Nós fazemos isso. Se você não quer entender, problema seu. Agora, Deus é todo poderoso. E, por definição, não precisa de nós. Portanto, se nós nos fazemos de difíceis e nos colocamos numa posição arrogante, em que nós dizemos: bom, aquilo que eu não posso conhecer pela minha razão, aquilo que eu não posso conhecer pela experimentação, então, para mim não existe, inclusive eu odeio, inclusive aquilo que excede minha capacidade de compreensão, eu desprezo e me fecho. Sinto muito. Pior para você. Quanto mais nós nos enclausuramos numa posição dura,
mas a semente da fé fica impossibilitada de germinar no nosso coração. Ela só germina e produz fruto em terra boa, em quem realmente não rejeita a semente, mas quem a acolhe e é capaz de dar, por assim dizer, um voto de confiança para Deus, para Jesus. Quem tem a gentileza de receber o amor cortês de Deus e de, portanto, se abrir, ao invés de se fechar. Que Deus nos ajude a ter a franqueza da fé, a positividade da fé, a abertura da fé, a confiança da fé. E isso, de certo, nos fará muito mais, não apenas felizes, mas conhecedores da realidade até a sua última fundamentação. Porque tudo que existe, em última análise, provém dele e é ele que sustenta.